Olá, pessoal! Nesta aula 5 do módulo 3, Freire Africano, do curso de extensão Paulo Freire, 100 anos, Leituras Fundamentais, apresentaremos algumas críticas à experiência educativa em Guiné-Bissau e à avaliação de Freire sobre o trabalho no país africano. Usaremos uma apresentação com trechos dessas críticas e avaliações. Todo o material estará disponível para você consultar, baixar e compartilhar. Aula 5, Críticas a Cartas a Guiné-Bissau. Nesta aula, vamos então apresentar algumas críticas à experiência educativa em Guiné-Bissau e à avaliação de Freire sobre o processo. Para isso, apresentaremos trechos de duas críticas. Uma realizada ainda nos anos 80 e outra que retoma as observações, as análises sobre cartas a Guiné-Bissau em um texto mais recente. Após a apresentação dessas duas críticas, iremos então nos adentrar em alguns textos de Paulo Freire. Um primeiro, no qual Freire faz, então, uma avaliação sobre o processo realizado em Guiné-Bissau, e um segundo texto, que foi uma carta não publicada, dirigida a Mário Cabral. Essa carta é de 1977 e faz parte, então, do conjunto de cartas enviadas durante a experiência em Guiné-Bissau, mas não foi publicada no livro Cartas a Guiné-Bissau. Passemos, então, à primeira crítica. Essa primeira crítica é de Linda Harrison. A gente vai extrair o trecho que sintetiza as críticas de Harrison a partir de um capítulo publicado no livro Paulo Freire, uma biobibliografia, um capítulo escrito por Carlos Alberto Torres, onde ele faz, então, uma apresentação das críticas principais indicadas por Linda Harrison ao trabalho realizado por Freire em Guiné-Bissau. Leiamos. Em seu estudo, Harrison argumenta que as causas para essa falência da alfabetização foram as seguintes. 1. O subdesenvolvimento das condições materiais da Guiné-Bissau. 2. As condições políticas contraditórias do processo de reconstrução nacional. 3. Algumas suposições não examinadas da teoria e método de Freire, particularmente seu populismo e idealismo ideológico, que parecem ter sido compartilhados pela autoridade do Partido Revolucionário, PAIGC, em Guiné-Bissau. Harrison explica que, dentre os problemas-chave da reconstrução nacional, pode-se notar os seguintes: uma crescente burocratização, centralização e ineficiência do aparato estatal, a ausência de um quadro de pessoas treinadas e a necessidade de contar com a burocracia colonial que não apoiou a luta do PAIGC, a ação centralizada na capital de Bissau, onde se concentravam 83% dos trabalhadores civis e 55% do investimento total do país, aprofundando, desse modo, a contradição urbano-rural. Falência de uma estratégia de desenvolvimento baseada nas fazendas e cooperativas do Estado e a necessidade de contar com o financiamento para o treinamento de alfabetização. O contexto em que Harrison aponta os problemas e o que ela destaca como a falência do programa de alfabetização em Guiné-Bissau é porque teria, então, esse programa, na sua fase de generalização, englobado, então, 26 mil alunos na alfabetização, mas neste conjunto de 26 mil alunos, pouquíssimos teriam se alfabetizado efetivamente. Então, ela vai destacando alguns dos problemas que podem explicar essa ineficiência no projeto mais amplo de alfabetização. Continuando a leitura do texto. Finalmente, somando-se a essas contradições resultantes das pobres condições materiais e dos problemas da reconstrução nacional, a teoria e prática de Freire falharam, não apresentando uma eficiente proposta para a alfabetização. Freire é acusado de impor uma visão ocidental num cenário diferente como o de Guiné-Bissau. Harrison argumenta que talvez Freire tenha sido levado a pensar idealisticamente que seu método tem validade universal e é apropriado para qualquer sociedade do terceiro mundo,
um problema que se deu devido à sua percepção romântica do nível de alfabetização política da população rural de Guiné-Bissau. Na avaliação de Haracim, assumindo uma visão utópica da realidade social e uma instância idealística da educação, Freire superestimou a habilidade dos animadores para implementar o processo de alfabetização e para elaborar material educacional na proporção, qualidade e continuidade adequadas. Em consequência, a introdução do método de Freire nas condições da realidade guineana resultou num aprendizado mecânico, dirigido, baseado em memorização, exatamente ao que Freire se opunha. A maior parte dos alunos eram incapazes de progredir além das primeiras 5 ou 6 palavras no manual, aqueles que foram incapazes de criar novas palavras. Mesmo onde havia um alto nível de participação dos camponeses, percebeu-se que, após 6 meses, os alunos eram incapazes de ler e escrever, mas, quando eram questionados sobre o que estavam lendo e escrevendo, a compreensão era nula. Eles não podiam entender nada. Essa é uma crítica, então, elaborada por Linda Haracim, numa pesquisa que ela fez, então, na Universidade de Toronto, em 1983, sobre a alfabetização e reconstrução nacional em Guiné-Bissau, a crítica da campanha de alfabetização de Freire. Esta é uma crítica bastante conhecida da experiência freiriana em Guiné-Bissau. Linda Haracim, grande conhecedora da obra do Freire, vai apontando o que teriam sido, então, os problemas da ineficiência da alfabetização, sobretudo ali nas zonas rurais de Guiné-Bissau. Algumas dessas críticas serão retomadas por outros autores e o próprio Freire procurará responder aos apontamentos críticos realizados, seja por Haracim ou outros estudiosos da experiência de Guiné-Bissau. Esta, portanto, é uma crítica importante que deve ser levada em consideração quando se estuda o livro Cartas à Guiné-Bissau e a experiência, então, da alfabetização neste país africano. Passemos agora a uma outra crítica de autores mais recentes. Então, a crítica de Pere Mesquita, Juliano Perosa e Abdel Jalil Akari. Esta crítica foi retirada, então, de um artigo intitulado A Contribuição de Paulo Freire à Educação na África, uma proposta de descolonização da escola. Leiamos. Também é importante diferenciar a ação de Freire na Guiné-Bissau daquela levada a efeito em São Tomé e Príncipe, por exemplo. Enquanto na Guiné-Bissau de Amilcar Cabral, um significativo número de pessoas não falava o português, mas se diluía em mais de 30 línguas diferentes, o mesmo não ocorria em São Tomé e Príncipe. Vale destacar que o processo de alfabetização desenvolvido por Freire e sua equipe na Guiné-Bissau se defrontou com o problema da língua a ser utilizada. Amilcar Cabral defendia a manutenção e a difusão do português como língua nacional. No entanto, o crioulo era falado por 45% da população. Freire e sua equipe, apesar da consciência que o educador brasileiro tinha do fato que a cultura desempenha papel fundamental na formação da nacionalidade de um povo que passou por um processo de 500 anos de colonialismo, e a língua oficial como parte da cultura expressa justamente a visão de mundo do colonizador, mantiveram a língua portuguesa como se a mesma fosse a língua nacional dos guineenses. Em uma carta de 10 de junho de 1985, enviada a Paulo Freire por Mário Cabral, ministro do Comércio, Pescas e Artesanato da Guiné-Bissau, ao explicar as razões do fracasso da campanha de alfabetização do seu país, Cabral colocou a escolha da língua portuguesa como um fator fundamental do insucesso da campanha levada a efeito por Freire e sua equipe na Guiné-Bissau. Diante deste quadro conjuntural, percebemos a complexidade para se avançar politicamente rumo a um projeto de nação autônoma. Suas propostas, apesar de coerentes com sua perspectiva de inédito viável, não se efetivaram na prática, pois suas opiniões e conselhos estratégicos tinham apenas uma função consultiva,
frente aos que coordenaram o processo de independência e não deliberativa. Logo após a independência, percebe-se que não houve propriamente um suicídio de classe, como diagnosticaram Freire e Cabral, mas um breve adormecimento da classe dirigente, que viria a despertar como novos colonizadores dentro do seu próprio território. Isto é, na medida em que a independência é conquistada, aqueles que assumem o poder correm o risco de se tornar novos colonizadores, no sentido de virem a ser opressores do seu próprio povo. Nesta crítica, então, esboçada por Mesquita, Perosa e Acari, temos alguns elementos que também foram destacados por Linda Haracin. A dificuldade de se propor um projeto de reconstrução nacional, a dificuldade do próprio aparato estatal e as questões políticas envolvidas, como também a postura dos dirigentes. Neste trecho que lemos, então, da crítica de Mesquita, Perosa e Acari, temos o destaque de algo importante que vai ser trabalhado nos próximos trechos que leremos sobre a avaliação de Freire e o diálogo que ele teve com Mário Cabral, que é a questão da língua utilizada. A língua portuguesa, ainda que uma língua oficial, no contexto guineense, não era uma língua nacional, não era uma língua, então, falada pela maior parte da população. E, ao se propor o projeto de alfabetização, foi-se colocado como língua a ser utilizada nas propostas de alfabetização a língua portuguesa. Isso a gente já viu na aula passada, quando destacamos alguns pontos na nossa análise de cartas à Guiné-Bissau, como que a questão da língua é algo que preocupava Freire e que estava presente desde a introdução do livro Cartas à Guiné-Bissau até a última página, quando ele afirma que haverá de retornar ao problema da língua, pois justamente a língua portuguesa não era uma língua nacional, mas uma língua oficial. E aqui a gente ainda tem o destaque por Mesquita, Perosa e Acari, das dimensões dos problemas políticos enfrentados, então, por Guiné-Bissau, quando eles destacam, ao final, a questão do suicídio de classe como algo que deveria ter sido trabalhado junto aos dirigentes do país africano, mas que não se efetivou tal como Cabral e Freire destacavam. Lembrando que o suicídio de classe, como Cabral afirmava, era a necessidade, então, de se abrir mão daquela perspectiva de classe em prol de um projeto de reconstrução nacional, que levaria, então, a uma determinada classe a não se vincular a um projeto ligado a uma perspectiva colonialista, mas ao abraçar uma nova prática, um novo projeto de reconstrução do país, indo contra os interesses da própria classe, quando se pensa, então, essa classe situada dentro da estrutura colonial do país. Então, não havendo essa crítica à própria função que a classe exercia no contexto, então, no caso, a classe média, a pequena burguesia, como Amilcar Cabral vai indicar, não havendo essa crítica ao papel que a pequena burguesia desempenhava no contexto colonial e que deveria ser um novo papel no contexto pós-colonial, no contexto de libertação, o risco era de que esta classe, então, passasse a exercer um domínio sobre a população, agora no contexto de libertação. Então, a gente tem aqui, nas críticas de Mesquita, Perosa e Acari, o acréscimo de alguns outros elementos importantes, que já haviam sido apontados por Linda Haracin, sobretudo a questão da língua utilizada nos projetos, então, de alfabetização em Guiné-Bissau. E os autores apontam como que a experiência guineense era diferente de outras experiências, como a de São Tomé e Príncipe, que pôde utilizar o português como língua nacional.
onde a diversidade, no caso de São Tomé e Príncipe, a diversidade linguística era menor do que em Guiné-Bissau e a penetração da língua portuguesa é muito maior na população do que no caso do contexto guineense. Passemos agora a palavra a Paulo Freire, apresentando uma breve avaliação que ele faz sobre a experiência em Guiné-Bissau. A avaliação de Freire. Destaquemos neste breve trecho que foi retirado do livro Por uma Pedagogia da Pergunta, um livro dialogado que Freire escreve junto com o intelectual chileno Antônio Faundes, um breve apanhado do que ele considera, então, que foi problemático na experiência, então, em Guiné-Bissau. Só para situar melhor este trecho, Antônio Faundes começa, então, a indagar Freire sobre a experiência guineense, a destacar algumas das críticas que já vinham sendo feitas à experiência, então, de alfabetização em Guiné-Bissau. Lembrando que este é um livro de 1985, né? Então, está mais ou menos ali no contexto daquele levantamento crítico também feito pela Linda Hassari, que foi uma obra, então, da Linda, como vimos, produzida no início também dos anos 80. Leiamos, então, Freire. Gostaria agora de me fixar um pouco na questão da língua, que tem que ver com certo tipo de crítica, às vezes feita, que proclama o fracasso do chamado método Paulo Freire na Guiné-Bissau. Já houve também quem dissesse que minha salvação no Brasil foi o golpe de 1964. Aqui Freire está se referindo a uma ironia, uma crítica que era feita a ele, apontando que, na verdade, quando Freire saiu no exílio, isso teria projetado o seu nome e salvado, então, um fracasso que supostamente teria ocorrido caso o Plano Nacional de Alfabetização, elaborado pelo governo João Goulart, tivesse se efetivado nos anos, então, subsequentes, de 1964, 1965. Freire, então, aqui está usando de uma certa ironia para chamar a atenção sobre a questão das experiências, então, em Guiné-Bissau e da experiência brasileira. Continuemos. O que não poderíamos ter feito, a equipe do IDAC, Instituto de Ação Cultural, e eu, era um milagre, não importa com que método, de alfabetizar um povo numa língua que lhe era estranha. Em Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe, onde há bilinguismo, de que o português é um dos polos, sobretudo em São Tomé, as propostas que fizemos, necessariamente adequadas aos contextos, funcionaram e continuam funcionando. Nossa preocupação com a questão da língua nos tomava desde o começo do trabalho. A ela fiz referência numa das primeiras cartas a Mário Cabral, então ministro da Educação. Creio que, na terceira visita que fizemos a Guiné-Bissau, comecei a perceber as dificuldades apresentadas pelos grupos populares no aprendizado da língua portuguesa. Dificuldades que contradiziam as primeiras informações que nos haviam dado, no início, em resposta à nossa inquietação em face do problema da língua. A questão que se colocava não era de negar totalmente a importância da língua portuguesa, isto seria ingênuo, mas a de não atribuir-lhe, por muito tempo, o papel de mediadora da formação do povo. Deveria chegar um momento em que o português seria estudado nas escolas como língua estrangeira privilegiada. Estes pontos de vista os expressei também em São Tomé e Cabo Verde, ora em conversas com educadores nacionais, ora com ministros, ora em entrevistas. Reconhecíamos que estávamos diante de um sério problema, de solução nada fácil, qualquer que fosse o ângulo em que o analisássemos, o ideológico, o político, o técnico, o científico, o financeiro. Mas sabíamos, igualmente, e devo insistir neste ponto, que não deveremos esconder as nossas posições em face dele. Pelo contrário, devíamos explicitá-las às autoridades com quem trabalhávamos. Foi isto o que fizemos. Então, nessa breve avaliação, Freire chama a atenção novamente para o problema crucial que era o problema linguístico, o problema da língua de alfabetização, da língua que deveria ser utilizada nos processos de alfabetização em Guiné-Bissau.
e aponta, então, as dificuldades de se propor uma outra alternativa, que seria, então, a adoção de uma língua não escrita, de uma língua de fato nacional, lembrando aqui que há uma diferença que já estava expressa também na crítica que analisamos anteriormente, entre língua oficial e língua nacional. Você pode ter uma língua oficial, como era o caso de Guiné-Bissau, na época que adotava o português como língua oficial, ou seja, como língua, então, dos documentos do Estado, como língua que deveria ser utilizada nas propostas educacionais, nos distintos níveis de educação, e no caso mais específico, na alfabetização, e as línguas nacionais, que são as línguas de fato faladas pela maior parte da população. Dentre essas línguas nacionais, uma língua importante era o crioulo, ou creolo. A língua, então, muito utilizada no processo de independência que serviu ali para articular vários grupos em distintas partes do país, mas que não era uma língua, então, escrita, uma língua oral, assim como outras línguas que eram também presentes em Guiné-Bissau. Freire, então, destaca a grande dificuldade de se fazer um projeto de alfabetização utilizando-se uma língua que não era uma língua corrente, mas também os problemas ligados à questão da língua do ponto de vista ideológico, no sentido de aquelas línguas que eram consideradas mais próprias, aquelas línguas que eram consideradas melhores, até mesmo do ponto de vista, então, do colonizador, que considerava as línguas, então, faladas em Guiné-Bissau, não como línguas propriamente ditas, mas como dialetos ou como línguas de segunda categoria. Esse problema de valorização de uma determinada língua, da língua do colonizador, portanto, o português, desvalorização das outras línguas, era um problema ideológico que devia ter sido enfrentado e que Freire chama a atenção que era algo que ele e sua equipe colocavam. Problema que ele vai retomar na carta a Mário Cabral, que analisaremos a seguir. Mas também o problema, então, político, técnico, científico, financeiro. Né? Como fazer uma alfabetização a partir de uma língua não escrita. A necessidade de se codificar, de se estabelecer essa língua no seu formato escrito, então das línguas orais, formatos escritos. Mas também o problema financeiro que isso tem, pois demandaria um trabalho, então, com linguistas, um trabalho de pesquisa, todo um trabalho de levantamento, sistematização, de padronização dessas línguas orais em um formato, então, escrito. Então, são esses vários elementos que levaram, então, às dificuldades no projeto de alfabetização em Guiné-Bissau e que foram apontados como os problemas mais críticos da experiência guineense que levaram, então, a um fracasso na generalização do programa de alfabetização, sobretudo quando era desenvolvido nas áreas rurais do país. Como vimos em Cartas à Guiné-Bissau, Freire chama a atenção para como, em algumas zonas civis e também nos setores militares, nos setores, então, das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias Populares de Guiné-Bissau, a alfabetização corria de maneira mais adequada, já que o português era uma língua, então, de prática social, era uma língua necessária para determinadas populações de regiões civis, nos setores administrativos e no setor militar, por exemplo. Enquanto o português não era uma língua, um exercício prático social dessa língua em outros setores, que não demandavam, então, a aprendizagem do português para a sua vivência, para a sua existência. Então, são essas várias dimensões do problema enfrentado por Freire e a equipe do IDAC pelo governo de Guiné-Bissau na proposta, então, de alfabetização do país, que colocou o português como a língua a ser utilizada na proposta de alfabetização.
Caminhemos agora para analisar uma carta que Freire escreveu, então, a Amaro Cabral, uma carta de 1977, que não foi publicada no livro Cartas à Guiné-Bissau. Nesta carta de Freire a Amaro Cabral, que é de julho de 1977, temos vários tópicos que são abordados pelo autor. Esta carta está publicada na íntegra no caderno pedagógico do nosso curso e foi transcrita por Freire em duas obras, na obra Por uma Pedagogia da Pergunta e na obra Alfabetização, Leitura da Palavra, Leitura do Mundo. Essa é uma carta muito importante, porque ela vai mostrar algumas das dimensões que o Freire identificava no processo, então, político e educacional em Guiné-Bissau, e vai mostrar como ele estava muito consciente de alguns problemas fundamentais, sobretudo o problema linguístico, e como que esse problema linguístico deveria ser enfrentado. Contudo, esta carta não foi publicada no livro Cartas à Guiné-Bissau e Freire justifica isso na obra Alfabetização, que é também um livro dialogado, que ele escreveu com Donaldo Macedo, indicando que, por questões, então, políticas, não era o momento de ter sido publicada esta carta no livro Cartas à Guiné-Bissau, já que havia, naquele momento, lembremos que Cartas à Guiné-Bissau é um livro de 1977, onde o processo, então, de reconstrução do país estava ocorrendo e havia, então, muitas disputas em termos dessa reconstrução. O debate era muito forte, havia um debate muito ideológico com relação à língua e a discussão, então, política, naquele momento, destacando os problemas que Freire vai apontar nessa carta de 1977, não eram possíveis de ser feitas de modo, então, público, como Freire vai fazer ali depois, já nos anos 80, quando vai ser publicada essa carta nos livros que citamos anteriormente. Então, essa dificuldade política inviabilizou que esta carta de julho de 1977 pudesse ser incorporada ao livro Cartas à Guiné-Bissau. De modo que, hoje, quando estudamos a experiência, então, de Freire em Guiné-Bissau e quando analisamos a sua obra, e no caso a obra Cartas à Guiné-Bissau, é fundamental que leiamos o livro tal como foi publicado em 1977, com as cartas de Freire Amaro Cabral, a equipe pedagógica, mas incluamos também esta carta de Freire Amaro Cabral de 1977. Isso nos permite ter ali uma visão mais completa do processo e dos problemas que o Freire já identificava no momento em que o programa de alfabetização estava sendo implementado no país. Vamos ler alguns trechos dessa carta, que é uma carta um pouco mais longa, apontando, então, colocando ali em negrito alguns tópicos que aparecem, então, debatidos nesta carta. Um primeiro tópico são os pontos fundamentais do trabalho. Freire começa a carta, então, a Mário Cabral, indicando ali de maneira sintética, né, os pontos fundamentais desse trabalho que estava sendo desenvolvido, então, em Guiné-Bissau e que deveriam estar em consideração nas propostas que seriam feitas, então. Ponto A. A alfabetização de adultos, como toda educação, é um ato político, não podendo, por isso mesmo, ser reduzida ao puro aprendizado mecânico da leitura e da escrita. Então, Freire reafirma nesta carta a posição que ele traz desde os seus trabalhos iniciais, né, a alfabetização de adultos e toda a educação, de modo geral, como um ato político, e a necessidade de que essa alfabetização não seja mecânica, não seja apenas uma decoração dos processos, então, de codificação e descodificação ali da linguagem, mas que seja uma apropriação dos mecanismos de construção da língua. Ponto B. O aprendizado da leitura e da escrita de textos implica a compreensão crítica do contexto social,
a que os textos se referem. Demanda a leitura da realidade através da análise da prática social dos alfabetizandos, de que o ato produtivo é uma dimensão básica. Daí a impossibilidade de separar-se a alfabetização e a educação em geral da produção e, por extensão necessária, da saúde. Aqui, então, temos mais uma vez Freire ressaltando a articulação entre educação e produção, entre educação e prática social, algo que ele vai pontuar, como vimos na aula anterior, em toda a obra Cartas à Guiné-Bissau. Ponto C. A introdução da palavra escrita em áreas onde a memória social é exclusiva ou preponderantemente oral pressupõe transformações infraestruturais capazes de tornar necessária a comunicação escrita. Daí a necessidade que se teve de estabelecer as áreas prioritárias para a alfabetização, isto é, aquelas que estivessem sofrendo tais transformações ou por sofrê-las a curto prazo. Tomando estes itens como campo de referência para análise do que foi possível fazer neste ano e pouco de experiências de que tanto temos aprendido, resulta óbvio que o ponto central, o problema maior a ser pensado e discutido é o da língua. Então, Freire coloca como questão fundamental a questão da língua utilizada na alfabetização. Lembrando que esta língua deveria ser uma língua que faça parte, então, da prática social. E o desafio é como, então, em uma sociedade marcada por uma memória social exclusiva ou preponderantemente oral, como ele aponta aqui no tópico C, a língua escrita será uma necessidade. Para que a alfabetização fosse uma alfabetização que partisse de uma necessidade existencial, era então fundamental que as condições sociais em que estão inseridas então aquelas populações que serão alfabetizadas demandem coloquem então a necessidade de aprendizagem escrita da língua. E coloca, então, no caso ali mais específico, a necessidade de aprendizagem escrita da língua que vai ser utilizada no processo de alfabetização. E a questão, então, é: que língua seria esta? Seria o português a língua mais adequada para isso? Sendo que é uma língua marcada por uma história, que é a história da colonização, e é uma língua que não se constituía como uma língua nacional. Daí, então, o problema da língua ser o problema crucial. Freire ainda destaca alguns tópicos nesta carta a Mário Cabral e que giram em torno da questão, então, da língua. Leiamos alguns desses trechos. O que a prática, porém, vem evidenciando é que o aprendizado da língua portuguesa se dá, mesmo com dificuldades, nos casos em que esta língua não se acha totalmente estranha à prática social dos alfabetizandos, o que é, de resto, óbvio. Este é exatamente o caso das Farps, como de certos setores de atividades de centros urbanos, como o Bissau. Mas este não é o caso dos centros rurais do país, em que se encontra a maioria esmagadora da população nacional e cuja prática social a língua portuguesa inexiste. Na verdade, a língua portuguesa não é a língua do povo da Guiné-Bissau. E aqui há uma afirmação muito forte, que, por questões, então, do contexto político, não foi enfatizada, talvez, com toda essa força no livro Cartas à Guiné-Bissau, ainda que Freire tenha sempre colocado naquela obra um questionamento sobre a língua da alfabetização. Então, essa discussão sobre a língua oficial e a língua nacional, e Freire afirma taxativamente, neste trecho, que o português não é a língua do povo da Guiné-Bissau. Ora, se o português não é a língua do povo da Guiné-Bissau, como seria possível ter sucesso um programa de alfabetização que tomasse a língua da alfabetização como a língua portuguesa? Daí, então, esta língua, para ter um sucesso
um projeto de alfabetização, dever ser uma língua que seja exercida na prática social dos alfabetizandos, coisa que Freire vai identificar, como já apontamos em outros momentos, que ocorre em apenas alguns setores em Guiné-Bissau, ele fala em todas as Farps, de alguns centros urbanos, como a própria capital, Bissau. Mas não é a realidade do país. A realidade do país não traz, então, o português como língua nacional. E ainda se acrescentam algumas outras dimensões do problema da língua. Leiamos o próximo trecho. O que se vem observando nas zonas rurais, apesar do alto nível de interesse e de motivação dos alfabetizandos e dos animadores culturais, é a impossibilidade do aprendizado de uma língua estrangeira como se ela fosse nacional, de uma língua virtualmente desconhecida, pois que as populações, durante os séculos de presença colonial, lutando por preservar sua identidade cultural, resistiram a ser tocadas pela língua dominante, no que foram ajudadas pela maneira como os colonizadores se comportaram quanto à organização das forças produtivas do país. O uso de suas línguas deve ter sido, por muito tempo, um dos únicos instrumentos de luta de que dispunham. Então, Freire chama a atenção ainda para este outro elemento, né? A língua como uma possibilidade de resistência ao colonizador. E se a língua do colonizador é a língua portuguesa, e a língua portuguesa aparece, então, como a língua que expressa a prática do colonialismo, resistir à aprendizagem desta língua é uma maneira de resistir ao colonizador também. Então, a não aprendizagem da língua portuguesa, que era também algo estimulado, como Freire aqui acaba colocando, destacando ali, entre aspas, de maneira irônica, o termo ajudas da maneira como os colonizadores se comportaram quanto à organização das forças produtivas, ou seja, o não incentivo também à aprendizagem da língua por parte dos colonizadores, ou não incentivo ao acesso à educação por parte de todos os colonizadores portugueses em Guiné-Bissau. Tudo isso acaba, então, corroborando para que a língua, no caso, então, das línguas nacionais, das outras línguas faladas em Guiné-Bissau, fosse, então, uma possibilidade de resistência ao colonizador. Daí a língua portuguesa ser agora uma língua colocada como língua principal para a alfabetização seria uma contradição, pois se naquele momento em que os portugueses dominaram não foi possível colocar então esta língua como língua nacional, por que agora, no processo então de independência, de reconstrução do país, esta língua contra a qual resistimos, ou seja, contra a qual os grupos de Guiné-Bissau resistiram, terá que ser então aceita como uma língua da nova nação. E o outro elemento, a relação então entre língua e prática social. Porque a língua portuguesa não tem nada que ver com sua prática social. Na sua experiência cotidiana, não há um só momento sequer em que a língua portuguesa se faça necessária. Nas conversas em família, nos encontros de vizinhos, no trabalho produtivo, nas compras no mercado, nas festas tradicionais, ao ouvir o camarada presidente, nas lembranças do passado. Aqui Freire, então, aponta de maneira muito explícita como que a língua portuguesa não é a língua da prática social dos guineenses, pois não é a língua utilizada nas conversas em família, nos encontros com vizinhos, no próprio trabalho produtivo, na lida do campo, por exemplo, nas compras que se fazem nos mercados, nas festas, ou seja, não é uma língua corrente. Não é uma língua que poderia ter sido tomada como a língua principal da alfabetização. Isso inviabilizaria, em última instância, o próprio projeto de alfabetização e teria outras consequências sociais importantes que vamos então destacar a partir de agora. Bom, destaquemos então outros dois elementos, né? Os limites do material didático. Freire então afirma
na Carta Mário Cabral. O que quero dizer é que, mesmo dispondo de um bom material de ajuda, como teremos com o Caderno de Educação Popular, os resultados seriam apenas pouco melhores, e que o caderno, enquanto material de suporte em si, não é capaz de superar a razão fundamental, substantiva da dificuldade, a ausência da língua portuguesa na prática social do povo. O Caderno de Educação Popular vai ser um material, então, preparado e utilizado para a alfabetização em Guiné-Bissau. Fizemos referência a esse material na aula anterior, quando analisamos o livro Cartas à Guiné-Bissau. Mas, mesmo que esse material seja excelente do ponto de vista, então, metodológico, do ponto de vista didático, era um material que não conseguia superar a questão fundamental identificada por Freire, que era a questão, então, da língua utilizada nesse material, a língua portuguesa, como língua que não faz parte da prática social do povo de Guiné-Bissau. Portanto, por mais que, do ponto de vista metodológico, o material elaborado, Caderno de Educação Popular, seja um material bem feito, seja um material bem feito do ponto de vista metodológico, gráfico, ele não conseguiria superar o ponto principal, que era a ausência da língua portuguesa na prática social do povo. Portanto, o material deveria estar articulado com a língua utilizada pelo próprio povo de Guiné-Bissau, ou pelo menos uma língua que fosse de fato nacional e não a língua portuguesa, que era apenas uma língua oficial, mas não uma língua praticada. E ainda tem um outro problema com relação à língua. A manutenção, por muito tempo, da língua portuguesa, mesmo que se lhe chame apenas de língua oficial, mas com prerrogativas, na prática, de língua nacional, pois que é através dela que se vem fazendo parte substancial da formação intelectual da infância e da juventude, trabalhará contra a concretização daqueles ideais. Que ideais são esses? Os ideais de uma sociedade que não fosse baseada na divisão de classes sociais. A língua portuguesa terminará por estabelecer um corte social no país, privilegiando uma pequena minoria urbana com relação à maioria esmagadora da população. O que Freire aqui chama a atenção é para o problema de que a língua, no caso, a utilização da língua portuguesa como a língua de ensino, promova, então, uma continuidade em um outro nível do colonialismo, ao reproduzir uma divisão social e ao aprofundar também as divisões sociais no país, de modo que aqueles que já têm, em alguma medida, a língua portuguesa como uma prática social e que estão, como Freire destacou em outros trechos, em determinados centros urbanos, acabarão, então, se apropriando dessa língua e acabarão, então, sendo privilegiados no processo de educação, enquanto aqueles que não têm o português em nenhuma instância como a língua da sua prática social serão, então, alijados da possibilidade que a aprendizagem do português daria para o desenvolvimento educacional, para o acesso a outras instâncias, então, educativas, produtivas, políticas, administrativas. Pois se o português seria aquela língua a ser utilizada e que permitiria o acesso a essas outras instâncias, quem não tem o português como sua língua nacional, como sua língua de prática social, acabariam então sendo alijados das possibilidades de acesso aos campos então administrativos, educacionais, políticos, culturais, etc. Nessa medida, portanto, manter o português como, durante muito tempo, como esta língua oficial, como a língua que seria utilizada nos processos, então, de alfabetização, incorreria no problema de aprofundar, reproduzir, manter a divisão social do país, privilegiando, então, uma minoria que teria acesso e possibilidades de aprendizagem nesta língua, em detrimento da maioria do país, que não teria as possibilidades de acesso a essa língua. E quais seriam, então, algumas medidas importantes a serem adotadas?
Em primeiro lugar, nos parece urgente concretizar a disciplina escrita do crioulo, com um concurso de linguistas que sejam igualmente militantes. Enquanto este trabalho de disciplina do crioulo se estivesse fazendo, limitaríamos, no campo da ação cultural, a alfabetização em português. 1. A área de Bissau, onde a população, dominando perfeitamente o crioulo, tem familiaridade com o português. 2. A certas áreas rurais, quando e se os programas de desenvolvimento econômico-social exigirem dos trabalhadores habilidades técnicas que, por sua vez, demandem a leitura e a escrita do português. Freire, então, faz uma defesa do crioulo como uma língua nacional que deveria ser, então, que ele chama de disciplina da escrita, né? Ou seja, a codificação, né? A transformação, então, dessa língua, que é uma língua oral, que era a língua, então, mais corrente em Bissau e que poderia, em Guiné-Bissau, que era uma língua que poderia ser utilizada para um programa maior de alfabetização, pudesse ser a língua, talvez, ali, principal para esse início do programa de alfabetização. É claro que, para isso, precisaria, então, de um trabalho, então, com linguistas, que eles chamam ali linguistas que fossem igualmente militantes, ou seja, linguistas que tivessem a competência técnica para desenvolver esse trabalho de escrita do crioulo, mas que tivessem também engajados no projeto de reconstrução do país. Freire chegou até mesmo a articular a ida de linguistas para desenvolver esse trabalho em Bissau, mas não acabou sendo o trabalho principal adotado ali pelo governo. Enquanto esse trabalho de disciplina escrita do crioulo, como Freire aponta aqui, estivesse em desenvolvimento, se poderia selecionar determinados setores para a alfabetização em português, desde que estes setores tivessem o português como uma necessidade. Por isso ele vai indicar que na área de Bissau, onde já há o domínio do crioulo, uma familiaridade com o português, capital do país, seria então um local interessante para se fazer o projeto inicial de alfabetização utilizando-se a língua portuguesa, e em certas áreas rurais, onde a demanda pela aprendizagem do português fosse uma necessidade, inclusive para a produção daquela área, para o desenvolvimento econômico-social daquela área. Então, ao invés de se propor uma alfabetização em todo o país que tomasse a língua portuguesa como a língua de alfabetização, se selecionasse aquelas áreas onde o português pudesse, de fato, ser uma prática social, ser uma demanda à aprendizagem dessa língua para o desenvolvimento econômico-social do país. Enquanto isso, se fizesse, então, um trabalho maior para disciplina escrita do crioulo, que poderia aí sim o crioulo ser adotado num momento posterior como uma língua muito mais propícia para um programa mais amplo de alfabetização do que o próprio português. Indiquemos mais um aspecto aqui importante da Carta de Freire Amaro Cabral. A ação cultural com populações em setores não selecionados, né? Ou seja, qual seria o tipo de ação cultural a ser desenvolvida nesses espaços onde o português não seria utilizado, então, em programa de alfabetização? O que fazer, então, nestas outras áreas como política de ação cultural? Afirma Freire, engajá-las, as populações nesses setores, pouco e pouco, em função das limitações de pessoal e de material, num esforço sério de animação ou ação cultural. Em outras palavras, na leitura, na releitura e na escrita da realidade, sem a leitura e escrita de palavras. A ação cultural, enquanto ação político-pedagógica que inclui a alfabetização, nem sempre, porém, está obrigada a girar em torno dela. Muitas vezes é possível, e mais do que possível, necessário, trabalhar com comunidades na leitura de sua realidade, associada a projetos de ação sobre ela, como hortas coletivas, cooperativas de produção, em estreita ligação com esforços de educação sanitária, sem que, porém, a população necessite de ler palavras.
Pensando, então, no contexto social marcado pela oralidade, na qual o português não é uma prática social, o que Freire, então, aponta como importante a ser feito em termos de um projeto educacional amplo em Guiné-Bissau é o trabalho de ação político-pedagógica nas áreas que não teriam, então, um processo de alfabetização, de aprendizagem de uma língua escrita, já que a língua escrita que estaria sendo utilizada seria o português, mas ela não faz parte, então, da prática social destes setores, mas você poderia, então, desenvolver um projeto educacional em que houvesse um trabalho dialógico, de discussão, de leitura, de releitura do que o Freire vai chamar, então, de escrita, entre aspas, dessa realidade, ou seja, de sistematização das experiências a serem desenvolvidas com essas comunidades, que gerassem em torno de alguns projetos e de algumas propostas, então, produtivas e necessárias na realidade do país, como as hortas coletivas, cooperativas de produção e também nos esforços de educação sanitária. Então, seria possível trabalhar outros projetos educacionais, que não a alfabetização, como seria a alfabetização em alguns setores que utilizariam o português como língua alfabetizadora, setores, como vimos, da capital ou de determinados centros rurais, mas em todos os outros setores, que seriam a maior parte do país, se poderia desenvolver um projeto, então, de educação dialógica, de ação cultural, de ação político pedagógica, que girasse em torno de outras questões, de outras demandas do contexto, então, existencial, do contexto produtivo do país. Então, demandas como a produção de alimentos, como a necessidade de articular cooperativas, como também a necessidade de se promover uma educação sanitária. Por isso, como vimos na análise de cartas a Guiné-Bissau, Freire estava interessado e achava como ponto fundamental na elaboração da sua proposta para, junto com o pessoal com as equipes pedagógicas em Guiné-Bissau, o diálogo não só com o setor de educação de adultos, mas também com os outros setores da educação e com os outros comissariados, ou se quisermos, com os outros ministérios, né? Um diálogo com o comissariado da agricultura, da saúde, para ver quais eram as possibilidades de se articular, então, a educação com os outros setores produtivos, de saúde do país. Bom, pessoal, esta foi então a aula 5, Críticas a Cartas a Guiné-Bissau, na qual procuramos destacar uma crítica bastante conhecida da Linda Haracim, pegar algumas críticas mais recentes, como aquelas elaboradas por Mesquita, Perosa e Acari, e trazer a avaliação de Freire sobre sobre o projeto educativo em Guiné-Bissau, destacando, sobretudo, a carta que ele escreve a Mário Cabral e que não foi publicada no livro Cartas a Guiné-Bissau, mas que está ali no conjunto de correspondências trocadas, então, entre o comissário da educação, na época, Mário Cabral, e Paulo Freire. Com estes elementos, a gente pode ter um pouco melhor uma noção das dificuldades enfrentadas no projeto educacional em Guiné-Bissau, da experiência em processo que estava ocorrendo em Bissau naquele final dos anos 70, no início ali dos anos 80. E é muito importante, frisemos mais uma vez, tomar a Carta de Freire a Mário Cabral de julho de 1977 como uma carta que deva ser lida em conjunto com as cartas que compõem o livro Cartas a Guiné-Bissau, pois nesta carta de 77, de 1977, que não foi publicada, podemos perceber Freire dizendo de maneira muito franca alguns problemas que ele via com relação ao processo educativo em Guiné-Bissau e, sobretudo, ao problema da língua, que vai aparecer tanto na introdução quanto no correr da obra Cartas a Guiné-Bissau, e que é indicado por Freire de maneira muito taxativa nesta carta
Amaro Cabral, de 1977, como o principal problema, o problema da língua. E nesta carta, então, de 1977, a gente percebe como Freire vai indicando algumas possibilidades de atuação. Contudo, as questões, então, políticas envolvidas não permitiram com que as propostas de Freire, tais como indicadas na Carta de 1977, pudessem ser levadas à frente, dado, então, também as dificuldades políticas, econômicas do país. Acabou que a língua portuguesa foi utilizada como a língua no projeto de alfabetização em Guiné-Bissau. Isso se mostrou, então, como algo equivocado, pois não permitiu, de fato, a generalização que se esperava no projeto de alfabetização e a possibilidade de se educar a partir de uma língua que era, de fato, uma língua estrangeira, que era uma língua que não fazia parte da prática social dos guineenses, inviabilizou a alfabetização, tendo, então, a utilização da língua portuguesa como língua para esse projeto educacional. A experiência, então, de Cartas à Guiné-Bissau é interessante para a gente identificar alguns problemas muito concretos em um país que se pretende reconstruir a partir da luta por independência, e a gente pode pegar também a experiência de Guiné-Bissau em trabalhos e investigações futuras, comparar a experiência em Guiné-Bissau com as experiências de Freire em outros países, como ele próprio indica nos textos que lemos aqui nesta nossa aula, a experiência, por exemplo, em São Tomé e Príncipe. Fica então a sugestão para quem tiver interesse investigar um pouco mais as experiências freirianas na África, tomando então Cartas à Guiné-Bissau e outras experiências, como a experiência de Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Para isso, uma obra importante é a obra Alfabetização, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra, o livro dialogado de Freire com Donaldo Macedo, na qual ele repassa as experiências na África. Então, essa é uma complementação importante na análise de Cartas à Guiné-Bissau, a leitura também dessas outras obras de Freire, que saíram publicadas mais recentemente, né? Ou seja, no início ali dos anos 2000, quando foi publicado o livro Alfabetização, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra. Fica então essa sugestão para quem quiser aprofundar no estudo então deste tema Freire africano, que foi o tema do nosso módulo 3 do curso de extensão Paulo Freire, 100 anos, leituras fundamentais. Obrigado ali pela presença de vocês, por estar aqui conosco então neste nosso breve curso, que no módulo 3 se dedicou à leitura e à análise do livro Cartas à Guiné-Bissau, uma das obras fundamentais do conjunto de obras de Paulo Freire. Nos encontramos em uma outra oportunidade. Até mais.